Ele previu a vitória de Trump em 1924, antes mesmo dos sociólogos. Ele previu a guerra entre a América, Israel e o Irã, antes mesmo de os primeiros mísseis serem lançados. Ele tem 2 milhões de seguidores. A imprensa já o apelidou de Nostradamus chinês. E nesta semana, sentado em Pequim, a 10 mil quilômetros de Washington, ele fez 4 novas previsões sobre o país que eu amo. E a guerra civil na América. Um acordo secreto entre Washington e Pequim. Um estado global de vigilância total. Ele está falando sobre nós e a guerra no Sudeste Asiático. O nome dele é Zhang Xueqin. Zhang Xueqin. Parece muito com Xueqin. E antes de decidirmos se devemos ou não ter medo dele, vamos descobrir quem ele realmente é. Então, Zhang Xueqin é Zin. Ele nasceu em 1976 na província sulista de Guangdong, se não me engano. Quando ele tinha 6 anos, sua família fez o que milhões de famílias fizeram no século XX e fugiu. Eles acabaram em Toronto. Por isso existe a lenda de que ele mora no Canadá agora. O pai dele era professor na China, arranjou emprego como cozinheiro. Ele passou por Kumasi e virou Ashvia, uma clássica história de imigrante, aquela mesma história que eu ouvi. Viveu isso quando saiu da União Soviética em 1974, trabalhou como vigia em um dormitório feminino, aliás. Logo foi demitido. Vendeu eletrodomésticos em loja, trabalhou como carregador, o garoto mostrou capacidade e conseguiu bolsa de estudos em Yale. E em 1999 se formou como bacharel. Atenção, em literatura inglesa. Não em ciência política, não em psicologia, não em economia, nem mesmo em história, nem em relações internacionais. Lembrem-se disso. Porque, bem, para entender o que está acontecendo, isso vai ser importante. Em 2000 ele voltou para Pequim. Deixe-me dizer isso mais uma vez. Em 2000 ele voltou para Pequim. Bom, ok. Escreveu para o jornal americano Christian Science Monitor, para a edição de Hong Kong da Far Eastern Economic Review, em 2001 PBS. Muito chunzu, o nome soa prestigiado. Do meu ponto de vista, é desrespeitoso, mas prestigiado. O contrataram para fazer um documentário clandestino sobre protestos de trabalhadores na China. China, filme clandestino. Então, na cidade de Daquin, ele foi preso. Ficou detido por 2 dias e em 5 de junho de 2002 foi expulso do país. Bem, praticamente um dissidente. Pois é, agora aqui está algo sobre o qual por algum motivo ninguém fala. Pequim permitiu que ele voltasse. E aqui vocês, conhecendo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vão dizer: o quê? Em 2008, ele já liderava reformas educacionais em escolas chinesas de elite. Hoje ele ensina filosofia e história na Academia de Pequim. Então, Munchat, acho que é assim que se chama. Ele vive dentro do sistema chinês há mais de 20 anos. Ele posta vídeos na internet nos quais prevê a queda do Ocidente. Ele conhece o Ocidente pessoalmente. Ele morou no Canadá? Estudou nos Estados Unidos? Ele sabe. E ele tem certeza de que o Ocidente vai cair. Deixem-me contar algo para vocês com base na minha modesta experiência com a União Soviética e no estudo de outros regimes totalitários. Ele tem permissão para falar. Ninguém o incomoda. Eu diria até mais. Na verdade, ele é apoiado, por uma razão muito simples. Ele faz algo que o Partido Comunista Chinês considera útil. Vocês mesmos já perceberam isso. Embora em certos pontos seja dissidente, ele é um dissidente tolerado. Nós conhecemos esse tipo de categoria, certo, não é? No caso dele e no KGB deles tem um carimbo, não mexer, quadro valioso. Zhang chamou essa abordagem de Productive? Não, história preditiva. Predictive, certo? Previsor, história preditiva. Claro que ele roubou essa ideia do Isaac Asimov, o escritor de ficção científica que inventou a disciplina chamada psicohistória. A psicohistória nos romances de Asimov é a matemática das massas. Ela afirma que uma pessoa individual é pequena demais para significar algo do ponto de vista do movimento histórico. Mas uma sociedade composta por bilhões de pessoas se comporta de forma previsível. Eu concordo com a segunda parte.
É possível calcular como a multidão vai se comportar diante do medo, da indignação, da felicidade e assim por diante, e coisas do tipo. Está fadada, dizem, a se mover. A multidão segue trajetórias já conhecidas. Mais uma vez, essa parte eu entendo e concordo. Adicione uma camada, como ele diz, de teoria dos jogos. Misture analogias históricas. Atenas antes da queda, Roma antes da queda, o Império Britânico. Compare a América moderna com Atenas na época das guerras do Peloponeso. Conclua que o Império terminou. Primeiro, chame o primeiro de Império, depois afirme que ele acabou. Esse é todo o método. E agora, queridos amigos, prestem atenção, porque essa é a frase mais importante de todo o vídeo. Psicohistória. Psicohistória, Isaac Asimov, não é ciência. É um recurso literário, uma invenção de um romance de 1951. Não existe uma equação que preveja qual escolha 333 milhões de americanos livres farão amanhã de manhã. Nunca existiu, nunca existirá essa previsão, essa possibilidade. Aqui, antecipadamente, como disseram, acabou. Que ciência é essa que descreve os princípios sobre os quais se baseiam as relações dentro da sociedade humana? Ela se chama Volitional Science, em inglês, a relação entre indivíduos dotados de livre-arbítrio. E as palavras principais aqui, as principais, livre-arbítrio. O já mencionado por mim, Berdyaev, dizia que a personalidade é incompreensível para o cálculo. Acrescento ainda que muitas vezes age de modo totalmente ilógico. Bem, isso significa que podemos responder que o Nostradamus chinês prevê as ações de grandes grupos de pessoas e não de uma pessoa específica. Mas o problema é que uma pessoa específica pode mudar completamente e reverter o que o país pensa. Temos um exemplo assim nos Estados Unidos. Thomas Paine, também já falei sobre ele, escreveu um livro, acho que tinha 5.456 páginas, que ele chamou de Senso Comum, Common Sense. Então, antes do lançamento desse livro, todos os líderes da colônia americana, queriam melhorar as relações com a coroa britânica. O livro de Thomas Paine se tornou a publicação mais vendida e mais lida de todos os tempos entre uma população de 3 milhões de pessoas alfabetizadas. Havia 6 milhões, dos quais 3 milhões sabiam ler. 2,5 milhões compraram um exemplar do Senso Comum. 2,5 milhões. Não tinham se passado nem 3 meses desde o seu lançamento. Como todos destacam, absolutamente todos os líderes da América declararam que querem a separação da Grã-Bretanha e que vão lutar com todas as forças pela independência. Veja o impacto das ações de uma única pessoa. Tente prever como um livro, lançado de repente, não lembro quantos exemplares foram, não muitos, e então começou a loucura. Que efeito isso teria sobre 6 milhões de pessoas, das quais 3 milhões eram alfabetizadas? Quero ser honesto. Não vou criar um espantalho desse homem. Em maio de 1924, Zian fez em um de seus vídeos, que ele chamou de armadilha iraniana, 3 previsões. Primeiro, Donald Trump venceria as eleições de 1924 no segundo mandato de Trump. Bem, 1924 seria o segundo mandato de Trump. A América entrará em guerra com o Irã, em grande parte pelos interesses de Israel, e terceiro, a América e Israel perderão essa guerra. É isso. Bem, 2 de 3, né? Acertou. Trump venceu, a guerra começou. Sobre o terceiro, ainda não podemos dizer nada, embora vejamos a completa derrota militar do Irã. Mas é bem possível que ele, o Nostradamus chinês, quisesse dizer outra coisa, porque ainda não esclarecemos a semântica do que ele quis dizer com perder e ganhar. É isso. O que ele previu é sério, sim, e não vou fingir que não é, mas vou dizer algo que os jornalistas, especialmente aqueles que correm atrás de sensacionalismo, não vão contar para vocês. Já em maio de 1924, a casa de apostas Polymarket avaliava a probabilidade de vitória de Trump acima de 50%, ou seja, em outras palavras, a pessoa olhou para isso, saiu e disse: Trump vai ganhar. Ok, até meados de 1925 a maioria das apostas previa um ataque militar americano ao Irã. Zian não tirou essas previsões do nada, não é que todo mundo pensava de um jeito e ele de outro.
A maioria daqueles que faziam previsões, e o que são previsões, se não uma tentativa de analisar a situação e dizer qual seria a conclusão mais lógica dela, sim, essas pessoas, na maioria, diziam exatamente o que ele disse. Ele leu as mesmas apostas que você e eu podemos abrir no celular e as repetiu para a câmera com uma voz mais grave e com uma pausa mais longa. Isso não é profecia. No nosso idioma chamamos de reembalar. Agora, sobre conspirações virais. As manchetes ficam em silêncio. Ele se chama de professor, sabe? É um detalhe, uma coisinha, mas ele não é professor. Ele não defendeu nem tese de doutorado, nem seu diploma de bacharel em literatura inglesa, em nenhuma universidade americana. Ele não teria direito nem de ensinar o primeiro ano com esse título, pois não é professor. Ele pode escolher o nome que quiser, mas é só um apelido, certo? Qual o seu? Professor. Então vamos, professor. A publicação The Free Press. A publicação documentou que Xian espalhava teorias sobre sociedades secretas que supostamente controlam o Ocidente. Illuminati, maçons, jesuítas, algum movimento messiânico judaico pouco conhecido do século XVII, chamado sabatistas. Bem, deve ser por causa do sábado, né, Shabat? Ele questionava as provas históricas do Holocausto, ou seja, ele falou muita coisa e duas delas acabaram se confirmando. Ele acusou o Estado de Israel de sacrifícios rituais de crianças durante a guerra em Gaza. Tá tranquilo? Deixe essa frase pairar no ar. Esse homem, a quem 2 milhões de pessoas ouvem quando se trata do seu país, da sua moeda e do futuro dos seus filhos. Seus críticos, bem, tipo autores da Triple Ampersand, Splice Today, tipo Real Sciences, apontam 3 padrões. Nunca mostra seus cálculos. Eu ajo de acordo com a teoria dos jogos. Ele é professor de inglês, nunca estudou matemática, não publica nenhuma equação. A segunda, cada uma de suas conclusões estruturais, por algum motivo, bajula o Partido Comunista da China. A América está caindo, o Ocidente está caindo e a China está subindo? Sempre muito alto. E o terceiro, ele mora em Pequim, senhoras e senhores. Ele ensina em Pequim, grava de Pequim, e sua história preditiva de alguma forma não tem nada de crítico a dizer sobre a China. Um profeta cujas profecias sempre beneficiam um país, bem, não é exatamente um profeta, como deveríamos chamá-lo? Porta-voz. Nesta semana, no podcast Diary of a CEO, Jiang fez 4 novas previsões. Vou listar cada uma delas, e após cada uma, farei uma pequena pausa para a resposta. Primeira previsão. A Segunda Guerra Civil nos Estados Unidos e o terceiro mandato de Trump, ou seja, ambos. Ele afirma que os americanos vão voltar às armas uns contra os outros. Ele afirma que Trump voltará à Casa Branca por um de 2 caminhos alternativos. Um membro da família ou o vice-presidente Vance vencerá as eleições e depois cederá o cargo para Trump. Ou a Constituição será suspensa sob o pretexto de lei marcial. Escrever algo assim, ou seja, que Trump vai concorrer nas eleições como vice-presidente, Vance como presidente, por exemplo, ou o filho dele como presidente e ele como vice-presidente. Talvez seja alguém que nunca leu a Constituição dos Estados Unidos, pelo que eu sei. A questão é que na Constituição dos Estados Unidos está dito que todas as restrições impostas à candidatura de presidente também se aplicam à candidatura de vice-presidente. Ou seja, da mesma forma que Trump não pode se candidatar à presidência para um terceiro mandato em uma nova eleição, ele também não pode se candidatar ao cargo de vice-presidente. Não há nenhuma diferença nos requisitos. A ideia de que a Constituição seria suspensa sob o pretexto de lei marcial também é estranha, aliás. Provavelmente, Jiang leu e ouviu sobre a Constituição ucraniana, na qual é possível não realizar eleições durante ações militares. Isso permite ao presidente se tornar presidente vitalício imediatamente. Uma maneira muito fácil de nunca acabar com a guerra. Depois, naturalmente, passar o cargo ao filho ou filha, por exemplo. Na Constituição americana, isso é impossível de fazer. Além disso, exatamente metade do Partido Republicano nem vai votar se Trump se candidatar, se ele se candidatar pela terceira vez. Metade vai correr com entusiasmo e a outra metade não vai. É isso.
Bom, e eu suspeito que se Trump realmente se firmar, então muito provavelmente o exército vai sair às ruas. Isso é algo que a liderança do exército jurou fazer muitas vezes. E não se trata de filiação partidária, mas sim do fato de que a psicologia do movimento MAGA, junto com a ala conservadora do Partido Republicano, está justamente lutando contra qualquer domínio que ameace a liberdade, que, digamos assim, é justamente um derivado da Constituição. Ou seja, tudo na vida provavelmente pode acontecer. Pois, conhecendo a psicologia e a situação interna do país, posso lhe dizer que é 99 contra 1 que nada do que Jim prevê vai acontecer. Segunda previsão. O acordo entre Estados Unidos e China seria uma divisão de influência. Segundo ele, todos estão enganados sobre Taiwan. A China, ele diz, secretamente sonha que os Estados Unidos continuem sendo o policial do mundo. Segundo ele, quer muito isso porque manter o império custa caro aos Estados Unidos. A China vai financiar silenciosamente o Irã e a Rússia, ao mesmo tempo em que assina acordos com Washington. As previsões sobre a China e Taiwan são um pouco estranhas. Parece que ele está tentando convencer o Ocidente de que a China não vai atacar ninguém, que a China é um país muito pacífico, que os chineses não enforcam ninguém, não espionam ninguém, não torturam ninguém, não colocam ninguém em campos de concentração e não matam centenas de milhares de pessoas. Eles são gentis, bondosos, fofinhos e secretamente querem que os Estados Unidos continuem sendo o policial do mundo. Imediatamente inventam um motivo para eles quererem isso, pois ao seguir como policial do mundo, os Estados Unidos gastam muito dinheiro. E gastando muito dinheiro, os Estados Unidos logo vão à falência. Bem, se nós americanos, por exemplo, não tivéssemos dobrado a produção de gás e petróleo, bem, ainda não. Mas em breve vamos aumentar. Se nós praticamente não tivéssemos tomado o petróleo produzido na América Latina e que nos dá muito dinheiro, eu poderia concordar que ser o policial do mundo custa caro, e por isso é ruim para os Estados Unidos. Mas só os Estados Unidos, sob Trump, agora obtêm enorme benefício com essa posição. Bem, e isso não significa que é preciso ser os Estados Unidos, certo? Ou então América sim. Tudo bem se os Estados Unidos querem ou não ser um império, certo? Eles não querem ser um império. Se ele prestasse atenção, se acompanhasse atentamente o que acontece nos Estados Unidos da América, ele saberia que existe uma doutrina Monroe modificada e reformulada, que foi reformulada por Trump. E é justamente essa doutrina que prescreve aos Estados Unidos como próximos passos no cenário internacional, digamos assim, bem, no planeta Terra, se retirar de muitas partes do mundo, e concentrar sua atenção em seu próprio quintal, que os americanos consideram ali, bem, algo em torno de 23 mil quilômetros ao redor da fronteira dos Estados Unidos da América. Parece cheira bem, não sei, soa como o que o nosso Jim está dizendo, como coisa encomendada. Outro ponto importante é entender se os comunistas podem negociar honestamente. A resposta é a seguinte: da mesma forma que os islamistas têm como objetivo a vitória da sua religião sobre todas as outras religiões do mundo e estão prontos para fazer qualquer coisa para que isso aconteça. Da mesma forma, os comunistas, que eles próprios não pretendem viver de acordo com as leis que exigem que seu país siga, ou seja, eles. Será que pretendem manter relações honestas com os capitalistas que planejam derrotar a todo custo? Não, a China, o Partido Comunista da China não vai cumprir sua palavra, não vai cumprir. Vamos recorrer ao mesmo Berdyaev. Um regime que não tolera uma pessoa livre dentro do próprio país, não cumpre a palavra dada a uma nação livre. Senhoras e senhores, como ele sabia disso? Bem, obviamente, naquela época, tudo era igual ao que é agora. Предсказание третье. Vejam, a América vai se tornar um estado global de vigilância secreta. Isso, ouçam com atenção.
Ele diz que o mundo inteiro está caminhando para a identificação digital e a moeda digital, ou seja, dos bancos centrais, para o monitoramento de qualquer comportamento online. Para aquilo que já funciona na China, ou seja, o sistema de crédito social, que atribui uma pontuação a cada cidadão. E depois disso depende se você recebe, não recebe, recebe muito, recebe pouco, ou simplesmente não recebe nada. Ele prevê que o que hoje é chinês, amanhã se tornará global. Bem, isso tem muitos aspectos positivos para a China, como você já entende, certo? Mas o que ele não diz? Ele descreve isso como uma inevitabilidade, como uma onda, um tsunami, como algo que simplesmente acontece, só isso, como o tempo. Bem, isso é mentira. Poderia ter havido um mal-entendido, mas isso é simplesmente mentira. Um estado de vigilância total não é como o tempo. Um estado de vigilância total é uma escolha feita por algumas pessoas, aceita por outras e talvez rejeitada por terceiros. Andrew Golambus ensinava que a liberdade é uma categoria científica, que a propriedade sobre si mesmo e sobre os próprios pensamentos é a base de qualquer sociedade saudável. Hillel, há 2000 anos, dizia: "Não faça ao próximo aquilo que é odioso para você." O estado de vigilância viola ambas as leis, científica e moral, ao mesmo tempo. Pode-se abrir mão disso, é necessário abrir mão disso. É claro que a chegada de uma nova tecnologia, que dá ao Estado a possibilidade de reprimir os indivíduos que ele considera como gado, povo e coisas do tipo, será levada muito a sério pelo Estado, e o Estado sendo agressivo. Na China democrática, os comunistas, no Irã, os islamistas, nos Estados Unidos da América, os socialistas democráticos vão querer vigiar e controlar o povo. E, provavelmente, tentativas vão acontecer, ainda mais porque conhecemos o ato, o Patriot Act, que foi aprovado durante então, quando Bush filho, que achava que era absolutamente necessário nos proteger exatamente dessa forma. Então, você se lembra, da famosa frase de que, quando você escolhe entre liberdade e segurança e escolhe a segurança, você não recebe nenhuma coisa nem outra? Isso é uma lei prática, embora seja difícil prová-la cientificamente. É possível, mas é difícil. No entanto, em um país onde, de geração em geração, é transmitida a importância e o valor da liberdade e onde a cada geração é ensinada e incutida a aversão à falta de liberdade, não haverá vigilância total. Haverá tentativas, mas não aquilo que os regimes podem se permitir. Lá, o regime russo, chinês, iraniano, norte-coreano, até mesmo em países da União Europeia, é possível fazer isso, mas nos Estados Unidos provavelmente é impossível. Provavelmente é impossível. Previsão número 4. Guerra no leste asiático. Ele chama isso de quase uma banalidade, ou seja, a Europa está em guerra, o Oriente Médio está em guerra. Não é a África que está em guerra, mas sim o leste asiático. Ele diz, é apenas a quarta frente que está faltando. Sinceramente, eu não sei que lei é essa que diz que precisam ser 4 frentes. Eu não sei se essa é a quarta frente ou não sei como tudo isso se encaixa no quadro mundial. Eu sei de uma coisa. Desde o momento em que Moisés desceu da montanha, se passaram 3.500 anos e durante esse tempo, o mundo esteve em guerra em 93% do tempo. Não em greves, não em brigas, não em tiroteios, em guerras. Estou falando de guerras. Durante 93% do tempo, nos últimos 3.500 anos, o mundo esteve em guerra, às vezes em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso, a quarta frente que falta, ou a quarta frente ausente, eu não sei. Ainda não inventamos uma maneira de resolver nossos problemas diferente do método que Caim usou com Abel, certo? O risco de o mundo acabar aumenta não a cada ano, mas a cada segundo, e algum dia nós mesmos vamos nos destruir. A tarefa da ciência da liberdade, a ciência das relações entre indivíduos que possuem liberdade de tomar decisões, ou, como às vezes dizemos, liberdade de escolha, é encontrar outras maneiras de resolver nossos problemas. Porque se há 300 anos tentávamos matar uns aos outros e resolver nossos problemas com flechas, lanças e espadas, agora já não são mais canhões nem mísseis. Agora é arma química venenosa, bacteriológica, superatômica, não sei mais o que e tudo o mais. Se isso explodir, provavelmente vai acabar com a vida no planeta pelos próximos 2.300.000 anos.
Até agora, nós, criados à imagem e semelhança, não encontramos esse método. Mas Andrew Galambos começou em meados do século passado, na cidade de Los Angeles. Essa nossa ciência sobre a qual estou sempre falando para vocês. A ciência que pode nos dar uma solução, e porque já estamos nos movendo nessa direção, aliás, já demos um curso inteiro de introdução a essa ciência sim, há cerca de 200 vídeos de 10 minutos. Recomendo muito então baixar meu livro, que está lá de graça, e depois disso você vai receber toda manhã um vídeo de 10 minutos que pode assistir enquanto toma café ou fuma um cigarro. Eu morro de inveja de quem fuma. Eu mesmo já não fumo desde os 40 anos, Bem, eu gosto muito de ver pessoas bem-sucedidas. Foi por isso que comecei a fumar quando tinha 15 anos, porque eu gostava muito desse momento de sentar, tomar café, fumar um cigarro. Bem, o que fazer? Pois é. E agora, amigos, por assim dizer, a crítica mais profunda. O método Dzian. Suponha que a pessoa seja uma bola de bilhar. Empurre-o com o taco no ângulo certo, e ele vai rolar para onde você mandou. Civilizações surgem, civilizações caem, os ciclos terminam e se repetem. Nada do que uma pessoa faz, diz, reza, constrói ou se recusa a fazer, de certa forma muda o resultado. Isso não é história, isso é determinismo. Palavra interessante, né? Determinismo de paletó de tweed. Nikolai Alexandrovich Berdiaev, filósofo russo, homem que viu com seus próprios olhos seu país ser tomado pela dúvida, escreveu sobre isso do exílio, nos ensinou o caminho de volta. Ele ensinava que a pessoa é um milagre único e irrepetível do universo. Nem o coletivo, nem o Estado, nem o governo. A personalidade é um milagre único e irrepetível do universo. Que uma única consciência livre pode quebrar uma corrente que nem 10 milhões de baionetas conseguiriam quebrar. Andrew Galambos ensinava a mesma verdade, em outra língua. Ciência voluntária, provavelmente é assim que se diz em russo, né? Volitional Science. A ciência sobre o ser humano que escolhe seu próprio caminho livremente. Propriedade sobre a própria vida, propriedade sobre o próprio pensamento, condições nas quais uma sociedade livre não é um sonho sentimental, mas uma inevitabilidade estrutural. Desde que a pessoa faça essa escolha, não estou falando aqui sobre o ato de votar. Jean prevê o colapso porque ele eliminou o homem livre de suas equações, e eu, senhoras e senhores, me recuso a apagar vocês. E aqui está a minha previsão. Eu não posso dizer o que o Polymarket vai mostrar no próximo mês. Eu não posso dizer o que J.D. Vance vai fazer. Se os mercados vão se manter e onde vai estourar a próxima guerra. Eu realmente espero que os mercados se mantenham. Isso é uma necessidade pessoal para mim. Mas eu posso te dizer algo que Jin Juedin nunca vai te contar. Simplesmente porque ele não acredita nisso ou finge que não acredita. O futuro da liberdade não pertence aos impérios. Ele não pertence à guerra nem às moedas. Ele nem pertence às máquinas de vigilância. Por mais inteligentes, por mais globais, por mais caras que sejam, o futuro da liberdade pertence às pessoas que hoje, nesta mesma semana, escolhem viver pela lei de Guilherme. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. As pessoas que ensinam seus filhos a pensar, as pessoas que constroem pequenas comunidades de decência, e depois grandes, e depois uma sociedade da regra de ouro. Uma sociedade construída em torno do indivíduo livre, soberano e com consciência. Porque a consciência, se construirmos uma sociedade assim, será vantajosa. Isso não são previsões, é um convite para dançar. O Nostradamus chinês vê o colapso. Eu vejo vocês e aposto em vocês, mas eu ainda tenho mais um pequeno bloco de previsões. Jan Tsuitsin falou muitas vezes sobre a guerra na Ucrânia. E, caros amigos, aqui sua teoria imparcial dos jogos revela a verdadeira face. Ficou exposta, como eles diziam, a natureza selvagem. Jean afirma literalmente o seguinte. Primeiro, a Rússia não tinha outra escolha a não ser invadir a Ucrânia. Isso é 1922. E ele nem toca no que veio antes disso. Segundo ele, não foi agressão, foi autodefesa. Essa é a abordagem chinesa, certo? Segundo, Putin supostamente fez várias vezes a proposta de entrar na OTAN, mas foi rejeitado. Por isso, Moscou foi obrigada a responder. Terceiro, a Ucrânia, cito, acabou como nação.
De 1 a 2 milhões de homens mortos, milhões de refugiados, o país, segundo ele, está dividido entre o leste historicamente russo e o oeste tradicionalmente polonês. Quarto, Rússia vence, OTAN perde, tudo decidido. Quinto, aqui está. E aqui ele se aproxima de uma cidade que para muitos de nós tem o rosto e o nome de parentes e os túmulos dos antepassados. Dzian declara: Odessa é o principal alvo dos russos. Odessa é a última batalha. A OTAN vai desmoronar em Odessa porque a OTAN vai assumir o compromisso de defendê-la. A Rússia vai cercá-la, bloqueá-la e a OTAN não vai aguentar. E finalmente, em uma das entrevistas, ele acrescenta: é possível que o avanço da Rússia sobre Odessa seja um instrumento para forçar a Europa a declarar mobilização e convocar pessoas para o exército. Ou seja, a Rússia quer que a Europa declare mobilização e convoque pessoas para o exército. Amigos, eu quero que vocês me ouçam agora com muita calma. Isso não é teoria dos jogos, isso não é análise estrutural, isso não é história preditiva. Esta é uma paráfrase das posições do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Vamos traduzir do russo para o inglês. Ou talvez primeiro para o chinês, depois para o inglês, embrulhado em um paletó estiloso, como eu já disse, e entregue ao público ocidental por uma pessoa com passaporte chinês vinda de Pequim. Não do Canadá, não dos Estados Unidos, não da França Livre, de Pequim. Então, saudações de Pequim, Rabinovich livre. Pois é, e o mais importante, nessa análise, não há um único ucraniano. Nele não há mãe de Kharkiv, nele não há velho de Mariupol, nele não há criança que dorme no metrô pelo 2º ano. Uma nação inteira, em suas equações, existe apenas como algo já concluído. E isso, o que ele nos deu, não é uma profecia, é uma contabilidade cínica dos mortos. Aliás, bonito, acabou sendo uma contabilidade cínica dos mortos. Na verdade, eu também acho que a Ucrânia não conseguirá reconquistar as áreas que foram tomadas pelas tropas russas. E a Ucrânia terá que ceder alguns territórios à Rússia para parar a guerra. Se os territórios serão menores do que os que foram tomados, se serão exatamente na linha de ocupação, ou se será acrescentado algo que a Rússia ainda não tomou, mas pode tomar, eu não sei. Eu juro, não sei. Eu sei que esse momento chegará após outros milhares ou até centenas de milhares de ucranianos mortos. Aplausos. A opinião pública no país vai pender para o lado de parar o massacre, e a paz terá que vir mesmo que seja ao custo de ceder parte das terras. E isso se tornará uma opinião tão predominante na sociedade ucraniana que não poderá mais ser ignorada. Mas o fim da nação só é possível se a equipe que hoje governa a Ucrânia decidir que vai defender o território ucraniano até o último ucraniano. E então, de fato, aqueles mesmos, aqueles que depois irão para o Ocidente, ou aproveitar. Aqueles mesmos que depois irão para o Ocidente aproveitar os bilhões que roubaram, junto com os líderes dos países da Europa Ocidental e o Partido Democrata dos Estados Unidos, se eles conseguirem fazer isso, então conseguirão fazer o que não conseguiram em vários séculos. Inimigos que atacaram a Ucrânia de todos os lados. E agora, um teste histórico incrivelmente simples. Pegue um lápis. Ano de 1900 ao seu redor, o mundo das impérios, padrão ouro, diligências, telégrafo, aristocratas da Europa dançando em bailes. Ninguém, nem mesmo o professor mais inteligente de Oxford ou de Harvard, pode prever para você o que acontecerá em 20 anos. 4 impérios vão desmoronar ao mesmo tempo. 10 milhões de jovens morrerão nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E a Rússia levará tudo à fantasia. O poder de pessoas que vão declarar seus objetivos e aspirações de classes inteiras da sociedade. Nenhuma história preditiva viu isso. Vamos agora para o ano de 1940. A Alemanha está no auge do poder. Hitler é o dono do continente. Mostre esse mundo a qualquer professor e peça para prever o que acontecerá em 20 anos. Ele não verá Nuremberg, nem o Plano Marshall, nem Berlim dividida, nem o milagre econômico alemão. Ele não verá que o país, considerado historicamente prussiano e condenado à agressão, em uma geração se tornará um exemplo de democracia pacífica e europeia. 1960. A União Soviética parece eterna. Khrushchev promete enterrar o capitalismo. Sputnik do espaço.
Mostre essa mãe do Cusca para o historiador que faz previsões. Ano de 1960, peça para ele contar o que vai acontecer em 20 anos e em 30 anos que em dezembro de 1991, o Império, que parecia inabalável, vai desaparecer com um simples traço de caneta. Ela não existe mais. Nenhum Yan Tzu-Tsin verá essa mudança. Ano de 1991, fim da história. Fukuyama escreve que a democracia liberal venceu para sempre. Mostre para ele o 11 de setembro. Mostre para ele Bin Laden, 2 guerras no Iraque, a ascensão da China, a Covid, as moedas digitais dos bancos centrais. Ele não viu nada, nada. Ano de 2005. Nenhum dos analistas prevê o colapso financeiro de 2008, a Primavera Árabe, a anexação da Crimeia, o Brexit ou Trump. Ano de 2020. Nenhum dos especialistas prevê o que estamos vendo hoje. Uma leve brisa de socialismo sopra sobre os Estados Unidos da América. Socialismo na América. Um país que foi construído como um projeto antissocialista. Amigos, a cada 20 anos a paz se torna desvantajosa. Amigos, não é coincidência. Isso é uma espécie de lei interna. Talvez não exatamente 20, talvez 17,5, talvez 14,7. Mas essa lei funciona. Sabe por quê? Porque existe o livre-arbítrio humano. Porque nós não somos bolas de bilhar. Dian não entende essa lei. Dian tem medo disso, porque o livre-arbítrio é exatamente o que torna impossível uma história previsível. O ser humano não é uma molécula em um gás. A pessoa acorda de manhã e decide como viver. Às vezes ele decide de forma heróica, às vezes de forma vil, às vezes de forma tola. Aliás, muitas vezes de forma tola. Mas ele decide. E nesses bilhões de decisões, a cada manhã nasce um mundo que nenhum computador, nenhuma teoria dos jogos, nenhum professor de Pequim pode prever. É por isso que todas as previsões que pretendem ser precisas são tolas. Não porque os que fazem previsões calculam mal, mas porque eles tiraram de suas fórmulas o principal jogador, o ser humano livre, imprevisível e moralmente responsável. E é por isso que sou otimista. Se essa análise valeu o seu tempo, faça agora 3 coisas. Inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Os algoritmos do YouTube se comportam de forma muito estranha com canais que não concordam com o negativismo dominante. Em segundo lugar, compartilhe este vídeo com uma pessoa. Compartilhe apenas com alguém que teme o futuro, não com 3, só com uma. A qualidade é mais importante, acredite em mim, a qualidade é mais importante, e a quantidade também. Terceiro, deixe nos comentários a sua própria resposta para as 4 previsões de Dian. Eu leio os comentários, eu respondo, tento responder quando são algumas centenas em cada vídeo, fica difícil responder a todos, mas eu tento. Até a próxima. Quem falou foi Leon Weinstein, e lembre-se, a liberdade não é prevista, a liberdade é escolhida.